Falar da história da igreja presbiteriana aqui de Alto Caparaó é uma coisa que está assim, intimamente ligada à nossa família, né? A família do meu pai veio para Alto Caparaó em 1952, 53, por aí. E logo ele que veio trabalhar na igreja, foi eleito presbítero, foi presbítero aqui, até ser presbítero emérito, né? Longos anos. E uma coisa que sempre marcava aqui a história dele, que sempre comentava a história da construção do templo, né? Desse templo que hoje foi reformado, mas que era a construção dele, que me informaram que parece que foi em 1959, 1960 que ele foi construído, terminado, mas que naquela época a minha família, principalmente meu pai e meus irmãos mais velhos, trabalharam muito naquela obra de construção, fazendo mutirão, buscando madeira lá no sítio dos Lousada, né, cortando madeira lá para trazer. Meu pai, principalmente junto com o senhor Eduardo de Almeida, que também era presbítero. E eu estava conversando com um irmão meu essa semana, eles falaram que buscavam pedra no nosso sítio, onde meu pai tinha um sítio aqui em cima, né, que hoje a gente tem propriedade lá, e tiravam pedras lá também para a construção do alicerce da igreja, né. Então isso ficou muito marcado, sempre presente na nossa vida, né, aqui na igreja. E eu, que sou assim, dos irmãos mais novos, né, não pegamos essa fase, mas algumas coisas ficaram sempre marcadas na nossa vida. Uma coisa que me marcou muito acho que na história da igreja presbiteriana aqui é a questão da música. Por quê? Eu lembro ainda quando criança, de quando havia aqui o grupo Atalaias de Cristo, que era um grupo de jovens, de jovens da igreja aqui, né, da mocidade da igreja. E eu gostava muito de ouvir ele. E lembro quando compraram a primeira guitarra da igreja. E eu lembro quando criança, quando eu via aquela guitarra, achei uma coisa do outro mundo, né? Eu fiquei encantado com aquele som de guitarra. E aquilo chamou muito a nossa atenção. Era uma época que não havia tanta tecnologia como hoje, né? Eu lembro lá do Sérgio de Almeida tocando a guitarra, a gente ficava encantado com aquilo. E aquilo despertou na gente um sentimento de gostar de música, de instrumento musical. E aí meus irmãos lá, o William, o Valtinho, eles fizeram uma vaquinha lá para comprar o primeiro violão. Compraram o primeiro violão usado. E depois o Walter, meu irmão, ele também, vendo aquela guitarra da igreja, ele construiu uma guitarra, ele mesmo fez a guitarra. E nós começamos ali a aprender a tocar instrumento, né? Com muita dificuldade, como havia a gente aprendia sozinho, não tinha professor, não tinha instrução, não tinha internet para aprender. E a gente aprendeu alguma coisa de tocar instrumentos, né? O violão e a guitarra principalmente, e depois o contrabaixo um pouco também. Aquilo despertou uma coisa que vai seguindo de geração na nossa família, né? Porque os filhos do Valtinho, meu irmão, eles também começaram incentivado para essa ideia de tocar instrumentos, né? Tem o Wagner, o Vinícius, que hoje são instrumentistas muito bons, também seguiram isso, através dessa coisa que veio de pai para filho, né? E eu também tive esse prazer, a minha filha, a Priscila, também aprendeu a tocar instrumentos, tocar no grupo de louvor da igreja, toca teclado, piano, e esse sentimento, esse gosto pela música, pelos instrumentos, começaram aqui na igreja através desse grupo, né? Do grupo Atalaias, e isso segue na nossa vida. E hoje eu fico vendo aí os nossos filhos, netos e daquelas pessoas que trabalharam nessa época participando aqui ativamente da igreja, né? O grupo Atalaias foi muito especial pra gente, né? A gente, muito tempo convivendo junto, nos ensaios, programações, a gente viajava, fazia, né, em alguns lugares que a gente ia apresentando, fazendo meus trabalhos de evangelização em outros lugares, e a gente criou um laço muito forte com isso aí, né? E hoje até a gente tem uma amizade muito grande entre os componentes, né? As primeiras lembranças da igreja são coisas que a gente nunca esquece, né? Eu lembro já desde criança, às vezes deitado no banco da igreja, vendo as coisas da igreja. Lembro que no meio da igreja,
do templo da igreja, havia um lustre muito bonito no centro da igreja, e os mais antigos vão lembrar disso, né? Isso foi colocado na época da construção do templo do reverendo Adelino Sattler, e o reverendo Adelino Sattler foi uma pessoa muito especial, que foi na época o pastor da igreja que me batizou, que me trouxe do hospital no seu Jeep lá de Alto Jequitibá, né, quando nós nascemos, e foi um pastor que marcou muito a vida da igreja aqui. O pastor Adelino é pai do pastor Anderson Sattler, que hoje está na igreja de Manhuaçu. É interessante porque há tempos atrás eu estava conversando com o Guaraci, filho do reverendo Adelino, falei sobre essa questão do lustre que havia na igreja, que era lembrança de criança, né? Muito bonito mesmo. E quando eu falei com ele falou assim: eu lembro quando foi comprado esse lustre, que nós fomos num Jeep lá em Carangola buscar esse lustre. Mas são lembranças pequenas que a gente nunca sai da memória da gente. Era muito bonito, realmente, um lustre de cristal, e que marcava a vida. A gente lembrava desde criança daquilo, né? Mas principalmente a pessoa do reverendo Adelino Sattler, que foi uma pessoa que trabalhou muito aqui na igreja, né? Trabalhou muito com meu pai, que era presbítero, e era comum nos finais da escola dominical domingo, do culto de manhã que havia, né? Às vezes a gente morava na roça e quando terminava o culto a gente passava lá na casa do Sr. Eduardo de Almeida, que era presbítero, né? Pai do Sr. Julinho de Almeida, do Sr. Zael, de outros aí. Mas era comum o pastor Adelino parar lá na casa dele, e juntamente com meu pai, que ia para a roça lá em cima da caminha, a gente parava lá, às vezes sempre tomava um cafezinho da dona Herotildes lá, e era esse momento de comunhão também, né? De eles estar conversando, e a gente criança ainda, né? Sempre tomando cafezinho, comendo biscoito lá que ela oferecia pra gente, dona Herotildes, lá na casa deles ali. São coisas que nunca saem da memória da gente.